Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Kilson, estou aqui na disciplina de Fundamentos da Administração do curso técnico de Cooperativismo para que nós possamos dar a nossa terceira unidade. Nessa unidade nós iremos falar de planejamento, de execução e de controle. Vou explicar para vocês todo o processo de planejamento, planejamento estratégico, planejamento operacional, o desempenho organizacional, os processos de execução, o processo de controle e controle organizacional. Meu e-mail está disponível aí na tela, tão qual também na rede social. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo. Então, o bom administrador, como eu sempre falo, é aquele que conduz o seu grupo até o destino almejado. E as funções administrativas, como nós falamos nas últimas aulas, elas contemplam o planejamento, organização, direção e controle. Aquele acrônimo que eu falei para vocês, PODC, que contempla o processo administrativo, onde nós vimos que o planejamento ele vem para formular os objetivos e os meios para que possam ser alcançados. E a organização ela vai desenhar o trabalho, alocar os recursos e coordenar as atividades. Já a direção ela vai vir para designar as pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicá-las. E o controle ele vem com o papel de monitorar as atividades e gerar a correção dos desvios para uma melhoria contínua dentro do ciclo administrativo. Eu falei para vocês que o processo administrativo, no papel de planejamento, vai definir a missão, formular os objetivos, definir planos para alcançá-los e programar as atividades. Já a organização, ela vai dividir o trabalho, designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar os recursos e definir a autoridade e responsabilidade. E a direção, ela vai buscar designar as pessoas, coordenar os esforços, comunicar, motivar, liderar e orientar. E o controle? Por fim, o controle vai definir os padrões, monitorar o desempenho, avaliar o desempenho e implementar a ação corretiva. O planejamento, pessoal, ele contempla a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos que devem ser atingidos e como a organização vai fazer para alcançar esses objetivos. Então começa com a determinação desses objetivos e detalha os planos que são necessários para poder atingi-los da melhor maneira possível, garantindo assim a efetividade organizacional. Então, quais as premissas do planejamento? Eu vou trabalhar em dois cenários, o que eu vivo no presente e eu vou delinear a partir disso como vai ser o meu futuro da organização, sem esquecer o que ocorreu no passado, para que sirva de lição no momento também das ações corretivas. Então, por meio do meu cenário presente, eu vou definir onde eu estou agora. A partir disso, eu implemento o processo de planejamento e vou chegar ao meu cenário futuro, onde eu pretendo chegar, onde eu pretendo alcançar. Então, o meu cenário presente vai definir a minha situação atual e, por meio dessa situação, eu vou definir quais os planos serão implementados para atingir os meus objetivos, que contemplam o cenário futuro da organização. Então, o planejamento ele não diz respeito às decisões futuras, mas ao futuro das decisões que tomamos no presente. Já dizia um guru do planejamento, Peter Drucker. Então, para estabelecer os objetivos, como funciona? Os objetivos, pessoal, eles são resultados futuros que a organização pretende atingir. São os alvos escolhidos que se pretende alcançar dentro de um certo espaço de tempo, aplicando-se determinados recursos disponíveis ou aquilo que eu tenho em mão, aquilo que é possível, da melhor forma possível. Uma vez alcançados os objetivos, eles deixam de ser objetivos e acabam se tornando a realidade da organização. Então, qual a hierarquia dos objetivos? O que eu devo levar em consideração primeiro? Vender, explorar, crescer, atualizar, lucrar, contratar, economizar, comprar, diversificar, terceirizar? O que é que deve ser levado em consideração primeiro? Pessoal, em primeiro lugar, vem tudo aquilo que contempla a organização como um todo. Os objetivos organizacionais, as políticas, as diretrizes, as metas, os programas, os procedimentos,
A partir disso, eu vou definir quais os métodos, normas que diminuem, que impactam dentro de cada procedimento. Então, eu já tenho uma visão agora mais minuciosa de cada um dos objetivos que eu devo alcançar. Eu saio de uma visão macro e parto para uma visão micro. Um cenário de maior amplitude para um cenário de menor amplitude, com maior detalhamento de como funciona a minha organização como um todo, de como funciona cada procedimento organizacional. Então, dentro desse nível hierárquico, os objetivos organizacionais, eles partem do estabelecimento dos objetivos da organização. As políticas, elas colocam os objetivos como guia para a ação. E as diretrizes, elas vão definir linhas mestras e genéricas de ação, como eu vou trabalhar. As metas, elas vão definir os alvos que eu devo atingir a curto prazo em cada órgão, diferente das estratégias que possuem reflexo de longo prazo. Já os programas, eles vêm com atividades necessárias para cada meta, como quais são os procedimentos que devem ser adotados para poder atingir aquela meta. E esses procedimentos é a definição do modo de execução de cada programa. E dentro desse modo de execução eu vou definir métodos, que são os planos de execução das tarefas. E esses métodos são norteados por normas, que são regras para cada procedimento que vai ser adotado no alcance dos objetivos organizacionais. E como eu falei para vocês, quais são os níveis de planejamento? Nós temos o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é onde o planejamento é mais amplo e abrangente a toda a organização. Já o tático é o planejamento que abrange cada departamento ou unidade da organização. E o operacional é o planejamento que abrange cada tarefa ou uma atividade específica. É o pessoal que está lá na linha, lá no chão de fábrica. E o pessoal do tático é o pessoal que está fazendo a atividade de gerenciamento. E o estratégico são aqueles que contemplam a direção, o topo da hierarquia da organização. E aí você me pergunta, onde é mais importante o papel do líder dentro de cada um desses níveis? Pessoal, ele é importante nos três, mas principalmente no operacional, porque o operacional é a força motriz da organização, é onde faz a organização realmente andar, realmente funcionar, realmente fluir. Então os resultados são que refletem nas metas, e nas metas são reflexo do alcance dos objetivos. Então, a liderança, o estímulo, precisa partir principalmente no operacional, porque aí todo o resto garante a efetividade da organização. Então, o estratégico ele possui, como eu disse, um conteúdo genérico, sintético e abrangente. Traz uma extensão de longo prazo, uma amplitude macro-orientada, porque é reflexo do macroambiente, aborda a empresa em sua totalidade. Já o tático é menos genérico, mais detalhado, tem uma extensão de médio prazo, acaba abordando a unidade da empresa separadamente. E o operacional? Traz um detalhado específico e analítico, uma visão de curto prazo, micro-orientado, acaba abordando cada tarefa ou operação apenas. Então, toda a percepção do planejamento acaba sendo triado para a criação do plano. Esse é o reflexo do planejamento, o plano. E o que é o plano? O plano acaba descrevendo um curso, uma ação para alcançar um objetivo e proporciona respostas às questões, como o que, quando, como, onde e por quem será feito. Então, toda a elaboração do planejamento acaba partindo dessas premissas e a partir disso eu já tenho o plano gerado e faço a implementação do planejamento. Quais são os tipos de plano? Eu tenho planos relacionados com métodos, com procedimentos, um método de trabalho ou de execução, que acaba sendo representado por um fluxograma. Eu tenho também planos relacionados com dinheiro, com orçamento, a receita e despesa em um dado espaço de tempo. Também tenho um plano relacionado com o tempo, ou seja, os programas, que traz a correlação entre o tempo e as atividades que são agendadas, que acaba sendo representado por um cronograma. Mas também tenho planos relacionados com o comportamento, que são as regras, como as pessoas devem se comportar em determinadas situações. E o controle? O que seria o controle? O controle, pessoal, a sua finalidade é assegurar que os resultados do que foi planejado, do que foi organizado e tudo aquilo que foi dirigido se juntem tanto quanto possível aos objetivos que foram previamente estabelecidos.
A essência do controle reside na verificação se a atividade controlada está ou não alcançando aqueles objetivos e resultados que foram estipulados, que são desejados. Então, quais são as fases do controle? Eu estabeleço os padrões. Eu observo como está ocorrendo o desempenho daqueles padrões na busca daquele resultado. Eu comparo o desempenho como é que ele está sendo agora, com aquilo que eu espero, que é o padrão que eu estabeleci. E se não está alcançando, eu implemento a ação corretiva. E aí eu vou verificar novamente se os padrões estão gerando um resultado. E isso faz um ciclo contínuo na busca de uma melhoria contínua. Quais são, então, os tipos de padrões? Eu tenho o padrão de quantidade, que é o volume de produção, nível de estoque, número de horas trabalhadas. Também tem os padrões de qualidade, que é o controle de qualidade do produto, especificações de produto, controle de qualidade de matéria-prima. Também tem os padrões de tempo, tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento. Tenho também padrões de custo, que seriam o quê? Custo de produção, custo de estocagem, que nós sabemos que todo estoque gera custo, e o custo padrão. Como eu faço para controlar, para ter um controle seguro e efetivo do alcance dos objetivos? Em primeiro lugar, por meio da formulação dos objetivos, eu vou estabelecer padrões. Dessa forma, eu consigo mensurar o desempenho desses padrões. Eu vou comparar o desempenho desses padrões e, se for necessário, eu implemento uma ação corretiva. Dessa forma, eu vou gerar um ajuste no meu padrão que será reflexo de um ajuste no meu desempenho. E dessa forma, eu consigo manter um controle contínuo. E como funciona o controle dentro do estratégico? Dentro do estratégico, como eu falei, ele traz um conteúdo genérico, sintético e abrangente, porque tem uma visão de longo prazo. Então ele acaba se tornando macro-orientado, aborda a empresa em sua totalidade. E tático, ele acaba se tornando menos genérico, mais detalhado, com aquela visão de médio prazo, para cada unidade da empresa separadamente. E no operacional, detalhado, específico e analítico, com aquela visão de curto prazo, na busca de resultados constantes, micro-orientado, abordando cada tarefa ou operação apenas. E quais as formas de controle? Pode ser preventivo, no qual vou me antecipar aos problemas, eu vou ter foco nos insumos, na matéria-prima. Pode ser simultâneo, no qual vou corrigir os problemas à medida que eles vão acontecendo, buscando assim a eliminação dos gargalos dentro dos processos. Então, o simultâneo ele tem foco nos processos. E posterior, corrige problemas que depois ocorrem. É um feedback a posterior, que traz foco nos resultados. E aí, onde vem o conflito do planejamento? Pessoal, planejamento e controle é um ciclo contínuo, onde no planejamento a definição dos objetivos vai permitir com que eu compare o desempenho real com aquilo que foi desejado. E por meio do controle eu vou poder avaliar o alcance dos objetivos e fornece informações que vão servir de base para novos processos de planejamento. Então, nunca é início, nunca é um fim, e sempre um ciclo contínuo de melhoria contínua. É algo cíclico. E como eu posso utilizar o controle como ferramenta? O controle ele é visto como uma ferramenta, ou melhor, como um componente do corpo organizacional que busca assegurar a cooperação entre seus membros e direcionar a empresa para a correta adaptação diante do meio. Meio esse pode ser proveniente do ambiente externo ou do ambiente externo, que vão impactar constantemente e fazer com que dessa forma a minha adaptação atenda às necessidades de sobrevivência. E dentre as ferramentas de controle, tenho que ficar atento ao controle de mercado, que é a utilização de critérios e mecanismos de mercado, tais como o preço, a participação de mercado e os lucros, para dessa forma eu avaliar e controlar as atividades e resultados da organização. Tenho também o controle burocrático, que assegura que, mediante a autoridade e responsabilidade hierárquica, está sendo feito o bom uso dos mecanismos administrativos e burocráticos. Estão sendo utilizadas as regras, as normas, os padrões, as políticas, os procedimentos e orçamentos para influenciar e avaliar o desempenho. E como posso fazer um controle de clã? Dessa forma, eu estou assegurando pelo compartilhamento de valores, de normas, de crenças,
rituais, tradições, expectativas e outros aspectos relevantes da cultura organizacional. Dessa forma, eu trabalho com respeito, agilidade, competência e especialização. É gerar valor contínuo, sustentável. Como referência, nós utilizamos o livro do Chiavenato, Maximiano, artigos de revistas e jornais especializados. Obrigado, pessoal. Até a próxima.